Modern Window, o nome faz referência aos ecrãs que encontramos nos computadores e nos iPhones e basicamente o ecrã com o qual lidamos no dia a dia, que é uma janela para o mundo lá fora, portanto uma janela moderna. Uma nova janela para o mundo exterior. Exato. Ok. Acham que vale a pena a liberdade total de partilha e o facto de termos acesso a esta quantidade infinita de informação, mesmo que isso traga uma imprevisibilidade de conteúdos e uma impossibilidade de controle sobre estes? Sim, definitivamente. Acho que é incrível vivermos numa época com tanta partilha de informação. É pena muita dela ficar perdida e é verdade que temos de lidar com muito lixo, mas é uma oportunidade que nunca antes existiu no mundo, toda a gente poder ter uma voz e toda a gente poder receber informação, ou quase toda a gente, um terço do mundo, poder receber informação constantemente em todo o lado. Sobre tantas coisas, tipo, acho que nunca houve uma propagação de informação tão grande, obviamente nunca houve, e tipo, a possibilidade de poderes ter tanta gente informada e tanta gente culta, tanta gente apreensiva para novas ideias e novos conteúdos. Tipo, antigamente as coisas eram muito... Tu tinhas dinheiro para estudar, ou seja, podias ter acesso a estes conteúdos, tinhas acesso a estes livros, tinhas acesso a estas coisas, e atualmente basta teres uma ligação à internet e consegues ter o mundo nas tuas mãos. Tipo, obviamente, uma grande mais-valia. Eu acho que se calhar a mais-valia nem é para quem recebe, mas para quem quer transmitir. Porque Sim, sim. até acaba por ser, porque antes tu, para publicares a tua opinião, tinhas de ser aceito por uma publicadora, fosse num livro ou numa revista, fosse o que fosse, e agora só tens de arranjar Wi-Fi. E até é melhor assim, porque antes a informação podia ser mais controlada, não é? Se calhar os mídias tinham o controle da propagação da informação e agora finalmente podemos... Às vezes é difícil saber o que é verdade e o que não é, mas ao menos temos acesso a 10 mil opiniões diferentes, 10 mil visões diferentes do que aconteceu ou do que está a acontecer. Dá-nos uma visão muito mais abrangente e se calhar mais subjetiva, mas também mais objetiva, porque temos mais opiniões. E é interessante porque isto depois também passa um bocadinho para o mundo analógico, digamos assim, tipo, porque tu, a partir do momento em que podes criar a tua voz dentro desta plataforma, tu percebes que também podes criar a tua voz fora desta plataforma, e, portanto, tu vais ter uma expansão de, imagina, publicações independentes, filmes independentes, toda a gente começa a fazer uma expansão das suas coisas sem ter propriamente, se calhar, os modos de fazer as coisas que sempre foram, tipo, fazeres um filme. As startups, por exemplo, os crowdfundings, etc. Exato, os CDs. É um mundo de oportunidades. É um mundo de oportunidades. Acham que o contacto com esta Modern Window vai aumentar até as pessoas ficarem ligadas quase permanentemente à tecnologia, ainda mais do que, por exemplo, no Her? Ou podemos esperar que vá na direção oposta? Eu diria que o que parece é que estamos a caminhar para a direção do Her. E se calhar mais, até se calhar eventualmente vamos acabar por ter coisas mesmo fixas no nosso corpo que nos fazem conectar. Aliás, nos Estados Unidos já houve
Uma tentativa? Sim, uma coisa que tem sido falada é que é uma espécie de chip com o teu bilhete de identidade, a tua informação toda, e está mesmo dentro da tua pele e serve como BI ou qualquer outra coisa, por acaso. Ou até pode começar a incluir o teu cartão de supermercado e coisa assim. Chegou a haver uma família toda contente nos Estados Unidos que pôs o chip. E, quer dizer, já estivemos muito mais longe dessa realidade e eu acho que estamos definitivamente a caminhar nessa direção. Agora, se isso vai ser bom ou mau, resta ver ainda. Sim, eu acho que atualmente, se calhar na situação como a situação mundial que nós temos, depende muito da situação política de cada região, porque totalmente, se calhar aqui na Europa, ou seja, no mundo ocidental e também no mundo oriental, mas se calhar mais localizado, tu tens um acesso vasto à internet e tecnologia, enquanto nos outros pontos do mundo isso não está assim tão bem distribuído. A África é um bom exemplo. Depende muito daquilo, dos níveis em que nós vamos estar daqui a 50 anos, porque o início deste século, acho que toda a gente tem a noção que vai ser muito transformador. Mas só porque imagina o petróleo eventualmente vai chegar a um fim, a eletricidade vai ter de começar a ser produzida de outra maneira, nós temos mais o que? A água, todos os problemas ambientais que estão a ser tratados atualmente. Vai haver muitas mudanças este século, portanto eu acho que tem mesmo a ver com uma situação política e social que vai acontecer. E é a tecnologia que vai ser a solução? Provavelmente. Mas também ou vamos depende... morrer todos e pronto? Não, depende do nível a que vai chegar, porque é bom o fim de uma era. Atualmente é um bocado, exatamente, é tipo o fim dos gregos, o helenismo, em que tu tinhas a grande perícia técnica, mas era o cair de um império, porque já ninguém acreditava nele, digamos assim. Pronto. Acham que as pessoas partilham informações na internet porque não sabem que qualquer pessoa pode aceder a elas, pode usá-las como bem entender, ou porque sabem, mas não estão preocupadas com o que pode acontecer? Basicamente, se é falta de consciência ou de preocupação. Isso é um pouco de ambos, se calhar. Eu acho que a esta altura a maior parte das pessoas que têm acesso e usa redes sociais e internet sabe do que está a acontecer. Por acaso, vi uma entrevista ao Edward Snowden, que foi, não sei em que programa, e eles foram à rua perguntar a uma data de pessoas se eles sabiam que era o Edward Snowden e o NSA e estes problemas todos da privacidade, e a maior parte das pessoas não fazia ideia do que é que aquilo era. Mas eu acho que das pessoas que sabem, primeiro há uma falta de... Essa falta de preocupação acho que está lá, acho que as pessoas não... É aquela ideia de eu não estou a esconder nada, por isso não tenho de me preocupar com o assunto. E depois, para além disso, as pessoas não sabem o que fazer, não é? Ou deixamos de viver neste mundo ao qual já estamos completamente dependentes, ou aceitamos que tudo o que estamos a fazer está a ser recorded e vai existir o nosso caminho todo na internet para sempre. Mas eu acho que a partir de agora as pessoas estão a aceitar e não querem saber. Eu estou cada vez mais a aceitar. Houve uma altura que eu estava muito preocupada com isto, agora acho que está a chegar ao ponto em que já nem sei o que fazer quanto ao assunto. Não há... Negação, aceitação. Exato. Podemos negar, isso não vai mudar nada, não é? Mas também... Quer dizer, já se está a falar de... Nós referimos isso no nosso trabalho, tipo, de... Estão a fazer uma... Fala-se de fazer uma constituição da internet. Em que se calhar coisas deste género podiam ser mais controladas, mas por enquanto ainda não existem nenhumas soluções. Mas acho que somos capazes de chegar lá, porque este mundo todo tecnológico não é nada controlado ainda, tipo, apareceu assim... Não há leis, Exato. Houve um grande boom, quer dizer, há cada vez mais leis, não é? Mas sim. Não há... Exato. Uma Constituição faria sentido porque, no fundo, também é uma coisa social em que nós agimos todos os dias, quase. Portanto, faria sentido haver algum tipo de controle. Mas também é provavelmente muito difícil fazer uma Constituição para a internet, visto que é um meio que tem 20 anos e que em 20 anos, se fôssemos ver como era há 20 anos atrás e como é agora, já mudou tanto. Imagina se tivessem feito uma Constituição há 20 anos atrás, hoje ia ser inútil. Portanto, vamos fazer uma coisa agora
Sim. Também há grandes preocupações. Imagina quem é que faz essa Constituição, Exato, quem é que tem tem... ordem e Exatamente. autoridade. Quem é que tem autoridade se na internet toda a gente tem autoridade ou tem X autoridade? Tipo, se tu quiseres ter autoridade, tu vais aprender a ter essa autoridade, vais aprender a ser hacker e vais começar a impor. Mesmo assim, já, quer dizer, seria da mesma maneira, serão governos diferentes, acho eu, não é? Para cada país diferentemente, se calhar, que é o que já está a Mas acontecer. isso é o que tu tens, desde que chegou a Netflix a Portugal, uma data, o Pirate Bay já não é acessível, ou como é que é, o Arastuga já... O Arastuga há sempre acesso, mas estou a dizer, em cada país, dependendo do país, eles têm algum tipo de controle sobre a internet. Há sempre maneiras de dar a volta, para quem sabe, não é? Obviamente. Mas em Beijing não podes ir ao Facebook. Exato, está bloqueado. Mas por acaso isso é uma maneira interessante de fazer as coisas, porque basicamente as coisas continuam na internet. Tu não estás a bloqueá-las dentro da internet, estás a bloqueá-las dentro de uma área específica. É o World Wide Web, mas depois se calhar especificar para cada... Mas sim, também não sei quem é que teria o direito de fazer essas leis. Mas acho que seria relevante arranjar uma maneira de, sei lá, especialmente com estas coisas da privacidade, encontrar uma solução. Mas a internet, tipo, a privacidade é uma questão que se começou a falar há 10 anos e se calhar há menos. Sim, mas era uma conspiração até o Edward Snowden falar do assunto e se confirmar. Sim. É só porque... Aliás, desde o Big Brother que se imaginava tudo uma coisa desse género, mas pronto. Mas ou seja, tu não havia... É como... A privacidade é como a liberdade, no fundo, não sabes o que é até ficar sem ela. E foi isso que aconteceu nestes últimos anos. As pessoas começaram-se a ser vistas do ponto de animais de teste, que é o que acontece no Facebook, por exemplo. Mas há várias... Assim, há coisas positivas desta parte de não termos privacidade, não é? Tal coisa de... Aparecerem coisas sugeridas especificamente para nós pode ser assustador, mas ao mesmo tempo também é útil. Isto vem tudo de diferentes razões. Agora, o que vai ser feito com esta informação no futuro eu acho que é a maior questão mais preocupante, porque por enquanto não faz assim tanta diferença, só tem tipo, valores comerciais. E aí, se calhar, é que a Constituição da internet poderia atuar na utilização desses dados. Exato. É mais por aí. Acham que é pelas facilidades e possibilidades trazidas pela tecnologia e internet que esta geração desinteressada, como vocês dizem mais ou menos no vídeo do documentário, e dispersa, como referiram no documentário? Eu posso dizer só uma coisa quanto ao documentário. Foi uma entrevista que me fizeram e só puseram a primeira pergunta à qual eu respondi e depois eu desenvolvi e a minha opinião é diferente a partir daí. Nós começámos com esta ideia de que vivemos numa geração apática, mas isto foi uma ideia quase trazida pelos temas anteriores em comparação com os movimentos das décadas anteriores da juventude. Parece que dá a ideia que nós somos uma juventude apática porque não temos assim um movimento flower power ou outra coisa desse género, mas na nossa opinião nós não somos uma geração desinteressada, somos uma geração com demasiados problemas e confusa, mas definitivamente não desinteressada. Eu acho que a professora, nós tivemos uma conversa em setembro quando a exposição abriu e perguntaram qual era a opinião dos nossos professores e a professora Sofia disse uma coisa muito interessante sobre este trabalho e vendo a geração. E vendo aquilo que nós dissemos sobre nós mesmos, ela percebeu-se que nós acabamos por ser, na opinião dela, uma geração muito consciente de nós mesmos. E eu concordo muito com isso. Eu acho que nós conseguimos... Se calhar podemos chamar-nos desinteressados, mas somos conscientes do nosso desinteresse. Mas é um bocadinho... Nós temos consciência absoluta que se calhar devíamos fazer muito mais e não fazemos. Mas também temos consciência do porquê. Tipo, nós atualmente, e vendo-nos na internet, e vendo-nos nesta expansão, neste mundo, no fundo somos este pontinho de areia, não é? Tipo, e sentimos, eu sinto um bocado que eu vou fazer uma coisa, assim, agora vou parar de comer carne, mas isso se calhar não vai ser assim tão relevante, porque na realidade aquela empresa vai continuar a fazer exatamente a mesma produção só porque eu parei. Isso por acaso é engraçado, isso do vegetarianismo, tem mesmo havido, acho que foi em França que fizeram um estudo qualquer, que uma data de jovens tem começado a tornar-se vegetariano e uma das razões que as pessoas acham que isto está a acontecer é porque
parece que é uma das poucas coisas que os jovens conseguem controlar. Portanto, não consigo mudar o facto de existir imensa poluição em maus tratos de animais, mas ao menos posso fazer a decisão de deixar de comer carne e se calhar teres controle da situação. Mas é isso, esta coisa das 1000 vozes a gritar para um beco sem saída, um beco com demasiadas saídas, é que é difícil ser-se ouvido, estamos todos muito perdidos e há demasiados problemas também, não sabemos com o que é que nos havemos de preocupar e nem sequer o que acabamos de fazer. Eu acho que o máximo que nós fazemos é falar sobre isso, eu acho que é das poucas coisas que sabemos fazer e conseguimos fazer, e é a partilha de informação, e se calhar há de chegar a alguém que consegue fazer alguma coisa quanto ao assunto. Porque muitas destas grandes decisões são das grandes empresas que têm controle. Tipo, nós, no fundo, estamos com o sinal na mão na manifestação. No fundo, a decisão é sempre deles. Tipo, e por mais que o petróleo vá acabar em 2030, tu ainda tens postos a abrirem no Algarve para recolherem petróleo. Portanto, o que é que tu podes fazer? Será que temos uma escolha consciente sobre nos isolarmos ou nos conectarmos através da Modern Window, ou somos inconscientemente controlados pelas suas funcionalidades? Isso é uma pergunta interessante. Queres repetir? Basicamente, se nós temos uma escolha consciente quanto a nos isolarmos ou nos conectarmos, ou somos inconscientemente controlados a fazer uma das duas, pela própria Modern Window. Começava por falar nessa parte da isolação, do isolamento e de conectarmos. Tipo, ontem também já tínhamos falado um bocadinho sobre isto. O que acontece atualmente é que a maneira como tu lidas com as pessoas através destes novos médios que te foram oferecidos mudou. E tipo, isso não é necessariamente uma coisa boa, não é necessariamente uma coisa má, tu simplesmente tens diferentes métodos de chegar às pessoas. E se calhar... O que muda é a ideia do que é isolar-te e o que é conectar-te. São novos conceitos nestes tempos. São vistos de maneiras diferentes do que eram, se calhar, há 50 anos atrás. Sim, definitivamente. Porque nós temos muito esta ideia de, ok, isolamos-nos porque estamos em casa sozinhos. Exatamente, estamos longe da presença física de pessoas, mas no fundo conseguimos falar com pessoas e partilhar conteúdo, partilhar ideias, sei lá, estamos sempre ligados, se calhar isso representa um bocadinho um desgaste a nível pessoal, mas também é uma coisa que sei lá, you handle it in a different way, tipo, tu consegues fazer o management disso. Ok, e depois tens a parte da interface, a parte que tu disseste sobre nós somos inconscientemente controlados. Isto, por exemplo, o Facebook dá-te a oportunidade de tu partilhares links, vídeos, músicas, etc. Com pessoas. E tu vais fazer isso e torna-se um bocadinho um método de tu também sentires, é um bocado uma maneira de tu seres ouvido e parece que no meio de tantas vozes tu és ouvido, ou seja, tu és. Lá está, Sherry Turkle. Sherry Turkle é uma psicóloga e ela diz que, nós citámos no trabalho, ela diz que atualmente há um novo conceito de I share, therefore I am. Eu acho que acabou por acontecer mais. Temos menos e menos consciência do poder que a Modern Window tem sobre nós e estamos cada vez mais dependentes, mais porque deixamos de prestar tanta atenção e acabamos por nos deixar levar. Só que agora, se isso nos torna mais isolados, acho que não, se calhar até nos dá mais dificuldade em sabermos estar sozinhos, porque estamos constantemente conectados e eu acho que até esse é capaz de ser um problema ainda mais perigoso do que o do não estares com alguém fisicamente, porque esta necessidade constante de partilha, este sentimento constante de estar em casa, é raro sentir-te sozinho se tiveres o Facebook aberto e estás a falar com alguém, mesmo se não estiveres a falar com alguém, ou tens aquele amigo que conheceste naquele sítio e acompanhas a vida dele por ali, por isso parece que ainda se falam e no fundo não falam.
E nesse sentido não acho necessariamente mal, mas o que eu acho mal é depois quando desligas o computador e tens de lidar contigo próprio. Acho que há cada vez mais dificuldade. Há pessoas que têm cada vez mais dificuldade de lidarem só com elas próprias. Se calhar esse é que é o problema. Não é estamos mais isolados, é não estamos isolados o suficiente. Exatamente. Yeah. Como é que esta Modern Window pode influenciar-nos, a todos, esta geração, como profissionais, mais concretamente na prática do design? De maneiras incríveis, tipo, a sério. Antigamente o design, tu aprendias, ganhavas referências por veres livros, e tinham de ser livros muito específicos. Tu ias a uma biblioteca específica que tinhas este livro e tinhas esta referência. Tu atualmente abres o computador, vais ao Behance e tu tens milhares de inspirações que podes retirar, sei lá, cenas gráficas. E melhor, vais ao YouTube e tens o tutorial que te explica tudo. Eu não teria passado, eu não teria passado nenhum ano se não tivesse tutoriais de YouTube. Acho que nos salvou a toda a vida. Mas é incrível. O que é preocupante também, porque agora toda a gente tem acesso, portanto há mais competição, não é? Há mais pessoas que podem podem fazer as coisas, mas ao mesmo tempo é muito mais interessante porque agora quanto mais gente sabe, mais competição há e isso leva a mais produtividade e mais criatividade. E não só, exatamente. Tipo, ao tu teres um mercado em que tu tens muita gente a querer trabalhar sempre com as mesmas capacidades técnicas, aquilo que as vais distinguir é as suas soft skills, tipo os seus ideais, como é que trabalham, quais são os valores que têm de trabalho, tipo as inspirações que têm, tipo aquilo que distingue uma pessoa que estudou design num politécnico e uma pessoa que estudou design numa universidade, eu falo de Belas Artes porque é a experiência que tenho, para mim é um bocado a cena do ideal. Tu sais desta faculdade e tu sabes perfeitamente que se calhar tu não vais trabalhar para esta empresa, porque esta empresa não vai respeitar nada, tipo, tu não vais conhecer o trabalho, tu não vais saber o que é, tu não vais ter ligação nenhuma ao cliente, basicamente tens um dia para fazer uma imagem gráfica toda de um produto que tu nem fazes ideia do que é que tem lá dentro, de quais são as consequências ambientais para aquilo. Tipo, a partir do momento em que sabes isto, tu vais escolher os teus trabalhos com dedo. É isto. E tu vais perceber que, se calhar, o teu curso dá-te a oportunidade de tu poderes pensar o que é que tu queres fazer e qual é a marca que tu queres deixar neste mundo. Tipo, se tu queres ser aquela pessoa que está atrás de um computador a fazer Photoshop que o teu chefe te pede constantemente, ou se tu queres ser a pessoa que está a pensar sobre o que é que vai fazer e quais são as melhores maneiras de transmitir esta ideia para este público específico. Eu acho que o facto de termos, isto em termos de design e qualquer outra área, o facto de termos o Modern Window que nos dá informação imediata, eu acho que é bom. Há pessoas que falam sobre agora já ninguém decora coisas, não sabem fazer, não sabem datas, não sabem. Eu acho que isto são informações que com a evolução dos humanos, não precisamos de decorar estas coisas se podemos ter o acesso a elas. O que interessa é saber ler um artigo e falar sobre ele e percebê-lo, não é tanto saber quem é que disse isto, quando e como, e quando estas coisas podem ser verificadas. Estes factos mesmo científicos não mostram necessariamente inteligência.